Olá, meu amigo e amiga. Ontem, neste sabadão, o ex-ministro Fernando Haddad fez uma declaração meio que despretensiosamente, né, de algo que está incomodando muito a pessoa dele, mas é algo que certamente incomoda muito pessoas como você, eu, milhões de brasileiros e milhões de pessoas fora do nosso país, porque estão identificando problemas ou questões muito semelhantes. Quando uma pessoa como o Fernando Haddad levanta um fato como esse, isso deve provocar também reflexão de outras pessoas sobre o problema e como enfrentar esse problema, né? Do que eu estou falando? A frase foi essa aqui. Só lavagem cerebral coletiva explica, diz Haddad sobre empate entre Lula e Flávio Bolsonaro. Ontem, por acaso, eu conversei com alguns amigos meus por telefone, que estão fora do Brasil, e ficam recebendo essas informações e estavam estupefatos, né? Como é que é possível isso? Eles que veem a figura do presidente Lula brilhando fora do nosso país, fazendo declarações, tendo coberturas jornalísticas importantes, e aqui no Brasil nós não temos tantas coberturas jornalísticas da importância das coisas que Lula faz lá fora quando ele viaja. Então essas pessoas ficaram impressionadas. Como é que pode estar tendo empate técnico entre Lula e uma figura que vem desse mundo obscuro, de pessoas que têm desvios de caráter, problemas relacionados à malversação de dinheiro público, corrupção, comportamentos imorais, abjetos, comportamentos anticivilizatórios, enfim. Isso causa muito espanto. Agora, isso deve merecer de todos nós, principalmente de quem está na estrutura do governo, na estrutura de poder aqui no nosso país, reflexões do porquê que isso está acontecendo e como enfrentar esse problema. Eu tenho chamado a atenção de vocês aqui no nosso portal que esses personagens do mundo inteiro que estão no campo da extrema-direita, que vários psiquiatras atestam que essas pessoas têm desvio de personalidade, como é que elas estão aonde elas estão? E eu sempre chamo a atenção de vocês de uma questão que muitos especialistas acabam não se debruçando, né? Que é o fato desses personagens todos serem funcionais. Funcionais como? Funcionais para estruturas de poder econômico, estrutura de poder político, poder militar, enfim. Porque na medida que eles estressam a sua sociedade, as sociedades acabam não percebendo outros problemas também muito mais graves. E o que acontece no meio dessa história toda? Se você observar, meu amigo, minha amiga, em qualquer lugar do mundo, as elites econômicas estão ficando com mais concentração de poder e dinheiro e as classes sociais, as classes médias, os trabalhadores, estão ficando cada vez mais empobrecidos. Isso acontece na América Latina, isso acontece na América do Norte, isso acontece na Europa. O padrão de vida das pessoas hoje, mesmo com toda a tecnologia, está decaindo em relação às gerações anteriores. E quem está rico está ficando cada vez mais rico. Então, Haddad levanta uma questão dessa e é muito importante para a gente identificar como combater esse tipo de situação, entendendo que existe essa funcionalidade. Muitas cortinas de fumaça que são jogadas na frente. Vamos fazer aqui uma pequena viagem sobre especialistas do mundo inteiro. Esse aqui é um norte-americano falando, né, sobre a história. Ele está lá no Canadá. Vamos lá aqui, o Charles Angus. Já está em português aqui o áudio que eu coloquei. Vamos lá. Donald Trump, você é um psicopata. Você é um ser humano perigoso. Narcisista, sensível e cheio de buracos negros. Não estou dizendo isso para atrair cliques, Donald. Estou dizendo isso porque é realmente essencial agora que a comunidade global o enquadre e o entenda exatamente como você é. Porque você não dá a mínima para a catástrofe econômica que desencadeou no mundo com sua desastrosa guerra no Irã. Bom, e aí vai, né? O vídeo é longo, mas são traços que vão sendo percebidos. Aqui é um vídeo de 5 anos atrás do professor José Elias, que é psiquiatra, e ele comenta essa coisa de muitos psiquiatras, aqui no Brasil, fora do nosso país, terem um certo pudor, né, de classificar alguém como uma pessoa enferma psiquiatricamente. Vamos pegar esse trecho aqui. A matéria do Hélio Schwartzman na Folha de São Paulo, não sei se vocês leram, que ele diz assim, Bolsonaro é louco? Né? Ele faz essa pergunta, e aí ele cita, inclusive, o seguinte, que muitos psiquiatras dizem que o Bolsonaro tem traços de personalidade, transtorno de personalidade sociopática e narcisista, mas que os psiquiatras não podem se posicionar.
é balela. Eu digo, Bolsonaro é sociopata e narcisista, assim como o Trump, o chefe dele. Tá? Porque as pessoas, Fábio, o grande problema é que as pessoas não sabem muito sobre o capítulo da psiquiatria, que eu reputo como um dos mais importantes, que é o transtornos de personalidade, que está lá na CID, tá? Da F60 a F69. Tá? Por quê? Porque transtorno de personalidade não tem cura. Então, por exemplo, as pessoas não sabem o que é um sociopata. Tá? Poucos psiquiatras ousam transmitir isso. Uma das pessoas que eu gosto muito é a Ana Beatriz Barbosa Silva, que é uma psiquiatra do Rio de Janeiro, que escreveu um livro chamado Mentes Perigosas. Tá? Muito interessante. Gente, isso aí você já deve ter percebido, né? Os traços entre essas pessoas todas. Aqui o professor Guido Palomba também tinha falado, deu entrevista sobre isso. Vamos pegar são aqui. tidos como pessoas toscas, capazes de fazer determinados, que ter determinados comportamentos e não percebem aquilo que estão fazendo de errado. São sinais que têm sido apontados na conduta do presidente Jair Bolsonaro. Falta compaixão. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Sobra frieza. Eu não sou coveiro. Incapazes de reconhecer a própria culpa, se tornam agressivos. É uma patifaria. Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Apresentam ainda vaidade exagerada. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. São provocativos e autoritários. O que eu fiquei sabendo, se ele resolver mudar, vai ter que falar comigo. Quem manda sou eu. Eu tenho poder de veto, ou você é um presente banana agora? Diante do comportamento do senhor Jair, eu acho que há elementos suficientes para que se possa dar uma hipótese diagnóstica. O psiquiatra também chama a atenção para o risco de se ter um condutopata no comando de uma nação. Se acham os grandes poderosos, e aí vem a tirania. Porque só eles é que estão certos. Essas pessoas não deveriam ter, nunca, esse poder de mando. Mas quando tem, é sempre uma lástima. Então, gente, é uma coisa universal. A gente vai pegando, vou pegar aqui na Argentina também um psiquiatra aqui falando do Milei. Tá rapidinho aqui, mas dá para entender. Vamos lá. Esto es uno... Para mí, Milei es un compendio de psiquiatría. Ele diz o Milei é um compêndio de psiquiatria, né? Os problemas do Milei estão num outro patamar. Desde el discurso, la megalomanía, todo lo grandilocuente, la confusión también. El mejor presidente es Menem, después es Roca. Ahora el mejor presidente, el mejor ministro es el actual. Então, os traços, gente, são muito comuns. Agora, o que explica uma pessoa tão abjeta quanto o Milei está à frente do governo argentino? Ele está entregando a Argentina, ele está fazendo muitos grupos econômicos se darem muito bem, né? Nós não estamos vendo com a mesma intensidade a cobertura dos desvios mentais e das ações concretas de Donald Trump nesses últimos tempos, porque foram muitas besteiras e a mídia ocidental, de um certo modo, até dá uma blindagem, né? Trump diz que vai analisar plano de paz no Irã, mas afirma que não consegue imaginar que seja aceitável. Inventou essa história de atacar o Irã, inventou mentiras sobre o Irã e agora não está conseguindo mais sair disso. Como a alta do petróleo afeta o dia da economia global? Gente, na Europa e nos Estados Unidos, o petróleo subiu, o combustível subiu de uma maneira absurda e eles estão lá com esse problema. Já estavam vivendo uma situação limite. Agora terem que pagar mais caro e não há a perspectiva que o barril do petróleo chegou a um patamar muito alto, ninguém está analisando que esse troço vai descer, não. Republicanos perdem a paciência com Trump e pressionam por fim da guerra no Irã. Isso tudo atesta também, né, o fim do Império norte-americano, como nós já falamos aqui muitas vezes. O desespero é o que motiva agora essas criaturas tentando salvar ali o dinheiro dos grupos econômicos mais poderosos nos Estados Unidos e outras partes do mundo. Daí a gente chega aqui para os filhotes dessa sociopatia. Eu mostrei para vocês esse Van Hatten atacando um militar assessor do ministro Tomás, né, do Exército, né? Vamos pegar esse trecho aqui e vamos ver
se essa figura aqui se encaixa nessa história, se ele é um corajoso. Então isso é frouxo, tá? Se o senhor defende o frouxo, é frouxo também, me desculpe. Não. É frouxo é covarde. Vai ter que puxar no canto pra falar uma coisa, pra ter uma defesa dessa, né? Se o comandante vem aqui, ele vai parecer... Aí é o seguinte, comentei com vocês, né, no vídeo anterior, esse Van Hatten é corajoso? Esse é um cara que a gente pode... Aliás, que bolsonarista é corajoso? E o que é coragem para essas pessoas, né? Eles fazem esse tipo de cena aqui, ó. Eles foram lá para Salvador, esse Belinski, o Flávio Rachadinha, o irmão foragido. Aí eles ficam posando ali de braço cruzado, em frente a uma cela em El Salvador repleta de presos. E eles fazem cara de mal. Mas fazer cara de mal do lado de fora da cadeia? Bom, se eles estivessem dentro da cela, aí eu diria, esses caras são corajosos, foram lá, conversaram com os presos, entraram lá dentro, tiraram foto, né? E saíram vivos lá de dentro, né? Mas qual é a coragem? O que significa isso? Eles fazerem essa cara de malvadões, né? Esse tipo de cena aqui, eles ficarem posando com armas, né? O Flávio Bolsonaro com armas, até o Jair Renan, né? A figura de discutível sanidade intelectual, também segurando fuzil, rindo, né? Aqui o Carluxo aqui imitando o soldado americano, enfim, os personagens todos desse mundo do bolsonarismo, qual é a coragem que tem essas figuras? E aí quando o líder deles chega de frente para o ministro Alexandre de Moraes, no momento que ele poderia demonstrar algum tipo de coragem, o que a gente viu foi aquele papel patético, né? Tchau. As viagens que eu faço pelo Nordeste, pretendo na quinta, sexta, sábado, estar no Rio Grande do Norte, visitando aí uns 8 municípios. Se o senhor me permitir, logicamente, eu posso mandar umas imagens para o senhor aqui, como é que o povo nos trata a gente na rua, tá? Eu declino. Sim, senhor. Posso fazer uma brincadeira? O senhor sabe. Eu perguntaria aos seus advogados antes. Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 26. É isso aí. Eu declino novamente. Então, gente, foi o papel patético do Bolsonaro, que muita gente ficou indignada. Corajosos, gente, são essas figuras que não precisam de armas, né? Eu mostrei agora aqueles seres abjetos lá em El Salvador. Olha só, esse aqui é o Dr. Drauzio Varela. Esse é corajoso, certamente nunca pegou arma na mão dele. Ele está aqui no pátio do Carandiru antigo, né, conversando com os presos, ele cuidava ali da saúde dos presos, estudou esse assunto. Esse é um homem corajoso, isso aí não tem a menor dúvida. O Caco Barcelos, gente, recentemente, um jornalista corajoso, porque ele foi para o Irã, o Irã sendo bombardeado, ele foi lá fazer uma matéria muito interessante, a gente tem que reconhecer esse tipo de... Até agora eu não sei porque que a Globo fez isso, né? Mas o Caco Barcelos, de fato, é um homem corajoso. E corajosos foram todos os médicos, enfermeiros que enfrentaram a pandemia com esses canalhas todos, jogando as pessoas para a morte, entupindo enfermarias, fazendo o comportamento de disseminar o vírus como eles fizeram, sem ter cuidado com a população. Aliás, eu gostaria de sugerir para o governo Lula para que fizesse uma homenagem a todos os médicos, enfermeiros, todas as pessoas, quando a gente atingiu uma data específica em relação à pandemia, né? Eu acho que uma data próxima seria em junho, quando o Brasil, no dia 19 ou 16 de junho de 2021, completou 500 mil mortos pela pandemia. Eu acho que o Ministério da Saúde, ele poderia fazer uma homenagem a todos esses médicos, esses heróis, todos que enfrentaram essa história que, infelizmente, os grandes veículos de comunicação deram uma grande apagada, né? Porque eles nunca mais tocaram nesse assunto, não relembraram esse assunto, o assunto não é tocado na Procuradoria-Geral da República, porque não há cobrança pública, isso foi normalizado para dar cacife político para esses negacionistas, esses criminosos, e aí o Haddad fica com essa grande dúvida. Como é que pode estarmos empatados com essa gente toda, né? Mas isso tem explicações, isso tem como combater, isso tem como esclarecer a sociedade. Existem ferramentas para isso, Haddad? Agora,
Se você entrar na briga, eu acho que a gente consegue mexer com muitas cabeças e tocar muitos corações, né? Gente, então hoje, às 18 horas, eu vou fazer uma live aí que vou trazer novidades para vocês, informações muito importantes, muito interessantes sobre o que vai acontecer até outubro desse ano, tá legal? Eu espero você, eu fico por aqui, um grande abraço, mande seu comentário, tá bom? Tchau!